Pessoal, vamos falar um pouco sobre a febre reumática, essa doença que é bem conhecida e muito temida pelos papais, pela mamãe. Então a gente vai saber o motivo e um pouco mais sobre essa doença, tá? Para iniciarmos, né, vamos falar a definição aí da febre reumática, que nada é mais do que uma doença de caráter autoimune, cuja a causa é associada a mesma bactéria que causa a infecção de garganta. Essa bactéria ela é chamada de Streptococcus, né? Então é uma doença inflamatória, né, que ocorre após um episódio de amigdalite bacteriana provocada pelo Streptococcus tratada inadequadamente. Então, onde pode atingir essa doença, ela atinge as articulações, o coração e o cérebro, deixando aí sequelas cardíacas graves, com consequências por toda a vida e podendo levar também a pessoa à morte. Então, é uma doença que ocorre em surtos. Se não for prevenida, a cada surto aumenta a chance de ocorrer lesões cardíacas graves. A doença ela pode ocorrer em todas as idades, porém a faixa etária aí que é mais acometida pela febre reumática é a faixa etária de 5 a 15 anos. E é aí que eu volto lá no início da nossa conversa, o motivo do porquê que é a preocupação de muitos pais, de muitas mães, né? Tudo que é relacionado à criança, a gente fica um pouco mais preocupado. Então essa doença, pela questão aí da faixa etária, ela é mais acometida aí nessa idade de 5 a 15 anos, que é uma idade realmente que os pais ficam muito preocupados quando os filhos ficam doentes. Vamos falar um pouco sobre os sintomas da febre reumática, né? Os principais sintomas em geral são febre, né? A febre aí ela vem como um indício de infecção. Então, primeiro aí sintoma a febre. Depois a gente pode colocar aí o edema que é o inchaço, e as dores nas articulações, principalmente nos joelhos, no cotovelo e nos tornozelos. Cerca aí de 2 semanas após a infecção da garganta mal curada, né? Muitas das vezes o paciente não consegue andar por causa das dores. Quando atinge o coração, o paciente em geral sente mais um cansaço constante, falta de ar e sensação de coração disparado. Existe tratamento para febre reumática? Sim, existe tratamento para febre reumática. Então, a partir do diagnóstico da doença, é necessário usar anti-inflamatórios e tomar uma injeção intramuscular de penicilina em intervalos de 21 dias, de acordo com o critério do médico, tá? Para evitar novos episódios aí de amigdalite bacteriana. Então, a duração do tratamento com a penicilina depende da gravidade da lesão cardíaca e deve ser realizado no mínimo aí até os 25 anos de idade. Interrompê-la poderá ocasionar aí danos irreversíveis ao coração. Embora seja uma doença de prevenção relativamente fácil, né, porque como eu havia dito anteriormente, depende unicamente do tratamento adequado das amigdalites, né, que pode ser feito aí com a administração de uma única dose de penicilina. Mas a febre reumática, uma vez estabelecida com lesão cardíaca grave, aí muda um pouco o cenário, tá? Leva a internações repetidas, intervenções cirúrgicas cardiovasculares complexas e tratamentos medicamentosos de difícil manejo, com o uso de anticoagulantes pelo resto da vida, incluindo na capacidade de trabalho dos pacientes e de seus responsáveis, e levando a altos custos sociais, direta e indiretamente. Portanto, uma simples dor de garganta, quando tratada de forma inadequada, pode levar a uma doença cardíaca grave e até a morte. Então, é de suma importância o diagnóstico precoce dos casos de amigdalite bacteriana entre crianças em idade escolar e encaminhamento desses casos suspeitos para a realização do tratamento para os tratamentos mais indicados.
As principais manifestações clínicas decorrentes da febre reumática, elas podem ser subdivididas nas seguintes categorias. Então, a primeira categoria é sintomas constitucionais, representado aí principalmente pela febre, tá? Podem haver anorexia e mal-estar, mas não são específicos de febre reumática. Segundo, sinais e sintomas cardíacos. A cardite, que é representado aí mais incidente. É bem comum a existência de sopros por acometimento crônico das válvulas, principalmente à esquerda. Pode existir pericardite, insuficiência cardíaca, sendo essa última aí resultante da possível lesão valvar. Outra categoria é os sinais na pele. Sim, exatamente, marcado principalmente pelo iridema marginado serpiginoso e de nódulos subcutâneos próximos às articulações. Tá? Depois temos os sinais articulares, principalmente pela poliartrite, podendo haver ou não artralgia. E por último, a categoria neurológica, que é marcada aí pela coreia de Sydenham.